Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito aí sobre a rodada 29 que começa hoje, alguns jogos interessantes aí que podem fazer a diferença para o Vasco na tabela de classificações. Vamos falar também sobre Vasco e Inter. Amanhã tivemos carga extra de ingressos ontem à noite. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, já não compra mais. E vamos falar também sobre desfalques, destaques da partida e muito mais. Vamos falar sobre a situação envolvendo Maracanã. É isso mesmo, o Vasco prepara aí as duas propostas para gerir o estádio junto a seus parceiros. Vamos comentar tudo sobre isso. Vamos falar também sobre possível saída de jogador que já está emprestado e não deve retornar ao Gigante da Colina. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Enfim, vamos começar a falar aí sobre a rodada 29. Vamos passar um pouco sobre essas partidas que são muito importantes, né? Diga-se de passagem, a rodada que abre é muito importante para o Vasco visando a tabela de classificações. O Gigante da Colina se encontra na 17ª colocação com 30 pontos, o Santos ali abaixo no 18º com 30 também e o Coritiba na 19ª com 20 pontos e o América na lanterna com 19. Na minha opinião, o Coritiba e a América virtualmente rebaixados. A situação começa a melhorar quando a gente vê que o Vasco está a apenas um ponto do 16º colocado, que é o Goiás, sim, com 31 pontos. E o Goiás, falando sobre a equipe goiana, enfrenta o Fluminense no Raulino de Oliveira, hoje, às 19 horas, abrindo um dos jogos que abre a rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense vencendo ajuda o Vasco na luta contra a degola. O Fluminense, que tem 42 pontos, está na 9ª colocação. Se não for campeão da Taça Libertadores, já é capaz de ficar sem uma vaga para a competição continental do ano que vem. Então, tem que vencer para chegar mais próximo ali do pelotão do G6, né, que tem aí vagas para a Copa Libertadores da América. E depois o Bragantino, né, enfrenta o Atlético Mineiro, um jogo que interessa mais o líder Botafogo do que propriamente o Vasco. Tem o Atlético Paranaense na Arena da Baixada enfrentando o América Mineiro, que já é virtualmente rebaixado. Uma vitória do Atlético Paranaense coloca ainda mais o América lá para baixo. Tem o clássico também às 20 horas entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Então, às 20 horas já temos aí outra partida e às 20 também um jogo importante visando a tabela do Vasco. Cruzeiro e Bahia se enfrentam no Mineirão. Né? O Cruzeiro, que tem 34 pontos, né? Tá a 4 pontos do Vasco mesmo que o Bahia. Não sei qual seria o melhor resultado, se um vencer para empurrar o outro ali para baixo ou um empate. Na minha opinião, o empate seria mais interessante, porque o Vasco vencendo chega a 33 e fica a 2 pontos para passar ambos. Então, torcendo aí hoje às 20 horas no Mineirão por um empate entre Cruzeiro e Bahia. Lembrando que amanhã também às 21h30 da noite o Grêmio enfrenta o Flamengo, né? E na Arena Pantanal, outro jogo interessante para o Vasco visando a tabela de classificações. O Cuiabá enfrenta o Corinthians ali que está com 33 pontos, pode ser alcançado pelo Vasco na rodada, e o Cuiabá que está com 37, eu acho que o Cuiabá já saiu aí temporariamente dessa luta contra a zona do rebaixamento. Então a vitória do Cuiabá na Arena Pantanal ajuda o Vasco na luta contra o rebaixamento, né? Aí amanhã, na quinta-feira, às 19 horas, Caldeirão de São Januário lotado para Vasco e Internacional de Porto Alegre. Um jogo que o Vasco precisa vencer para somar aí mais 3 pontinhos na luta contra a degola e quem sabe sair, né, da zona do rebaixamento, já que Goiás e Corinthians, o 16º e o 15º, jogam fora de casa e com jogos muito complicados. Lembrando que o Goiás enfrenta o Fluminense e o Corinthians enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. E aí, 9h30 da noite, depois ali do jogo do Gigante da Colina, ali começando ali o Santos e Coritiba. Lembrando que o Santos tem 30 e o Coritiba tem 20. Então, uma vitória do Coritiba hoje fora de casa na Vila Belmiro contra o Santos seria muito interessante para o Vasco
também. E fechando a rodada, a tão polêmica partida entre Fortaleza e Botafogo, que o Botafogo não queria que esse jogo fosse adiado, porque o Fortaleza essa semana vai poupar geral por conta da final da Copa Sul-Americana, e se esse jogo for adiado, prejudica aí o Botafogo, porque o Fortaleza já pode voltar aí com a equipe titular. Então esses são os jogos que o Gigante da Colina estará de olho, o torcedor vascaíno vai estar acompanhando, e claro, amanhã na quinta-feira a gente já começa o nosso esquenta, né? Lá no TikTok, no nosso pré-jogo. @LinekerCB, tá escrito aqui, ó, só digitar isso aqui lá no TikTok, que a gente vai chegar em São Januário cedinho para trazer para vocês toda a atmosfera da partida. E lembrando que pós-jogo a gente inicia aqui no canal, então não perca, se inscreva para não ficar de fora. Enfim, falando sobre a rodada, falamos sobre Vasco e Inter com carga extras. O Vasco pode ter 2 desfalques importantes, né, quase certos. O Rossi e o Marlon Gomes, ambos com problemas na coxa, né? Talvez nem sequer vão conseguir aí ser dúvida se vai ou não. É muito provável que ambos fiquem de fora. E também problema para o Internacional. O lateral direito Bustos também é dúvida. E lembrando que o Hugo Malo, que é o reserva, o primeiro reserva ali da lateral direita, também está fora, está lesionado, e o Internacional pode vir a campo com alguém improvisado na lateral direita. Para o Vasco isso é maravilhoso, já que o Vasco tem muito poder ofensivo pelo lado esquerdo. Diga-se de passagem ali, o Gabriel Peck sempre caindo pelaquela posição, e o Lucas Piton, que é muito participativo ofensivamente. Notícia boa aí, caso o Bustos não venha para a partida e o Internacional não tem mais ali um lateral direito de ofício no elenco. Enfim, falando agora sobre Vasco e Maracanã, vamos trocar aí o assunto, falar um pouco sobre a questão aí da nova licitação, toda essa situação das propostas que tem que ser enviadas o quanto antes, e o Vasco prepara, sim, 2 propostas. Lembrando que o termo de permissão de uso foi renovado para a dupla Flamengo e Fluminense ontem, no dia 24, até o dia 31 de dezembro, e aí o Vasco tem até o dia 9 de novembro para mandar a proposta para gerir por 12 meses o estádio do Maracanã, junto a W Torre e a Legend, uma empresa especializada em gerir arenas internacionais. O Vasco, junto com esses parceiros, enviará até o dia 9 de novembro, né? Já está preparando a proposta para gerir o estádio do início do ano de 2024 até o final. Então, 12 meses aí no próximo ano, e também até o dia 7 de dezembro, o Gigante da Colina prepara outra proposta. Qual? A proposta para comandar e gerir o estádio durante os próximos 20 anos. Então, são 2 propostas. Uma para ano que vem, durante 12 meses, e a outra para gerir para os próximos 20 anos. Deve ser entregue dia 9 de novembro e dia 7 de dezembro. Lembrando que o Vasco tem como concorrente a dupla Flamengo e Fluminense e também a Arena 360, a que comanda ali o Mané Garrincha em Brasília. Vale ressaltar que o Vasco vem forte para essa questão do Maracanã, porque São Januário está num período muito próximo de iniciar a tão sonhada reforma e ampliação. E aí, torcedor vascaíno, eu queria saber a sua opinião a respeito do Maracanã. Mais uma vez, uma vergonha, né? Uma TPU que vence e outra que é renovada forçadamente para a dupla Flamengo e Fluminense até o final do ano. Infelizmente, o governo do estado do Rio vem sendo muito parcial nessa situação. Espero que esse processo de licitação, esse chamamento público não seja viciado. E agora vamos falar sobre jogador que não deve voltar ao Gigante da Colina. Carlitos Palácios está lá no Colo-Colo, deve nas próximas semanas chegar à meta que pode dar mais porcentagens aí dos seus direitos econômicos acessíveis para o Colo-Colo chegar e comprar do Vasco. O jogador que tem aí muito destaque no futebol chileno deve permanecer no Colo-Colo. Em contrapartida, o Vasco aqui tenta a renovação de contrato com o Zé Gabriel. Lembrando que o volante tem contrato até o final da temporada, já pode assinar até pré-contrato, tá? Com outro clube, mas o Vasco já iniciou as conversas. E claro, torcedor vascaíno, deixa lá nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui, a gente volta com mais notícias em breve. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço, saudações vascaínas.